Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta quarta-feira, 17 de abril de 2024, para os jogos aí da Champions League e também do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios, chegou nesse vídeo até aqui, já chega deixando a sua inscrição, ativando o sininho das notificações e, obviamente, também deixando o seu like nesse conteúdo, que é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. Fechou? Bom, galera, vamos lá, vamos analisar os jogos dessa quarta-feira movimentadíssima para a gente estar conversando sobre. Bom, galera, antes da gente estar falando aqui sobre a análise para essa partida que vocês já estão vendo aí, Manchester City e Real Madrid, eu quero convidar você, se você não estiver assistindo esse vídeo, obviamente, após as 18 horas de hoje. Hoje, às 18h20, reestreia aí o Donas da Bola, que antes era no canal do Danilo Pereira, do Aposta de Valor. E agora vai estar acontecendo aqui no meu canal, eu e a Raquel juntas, para estar recebendo aí grandes nomes do mercado, para, obviamente, a gente estar falando mais sobre o mercado das apostas, o cenário das apostas esportivas no Brasil e também conversando sobre mercados, conversando sobre o Brasileirão, enfim, batendo aquele bom e velho papo, muito descontraído, mas também extremamente profissional para trazer o melhor conteúdo para você. Então, já sinta-se convidado para hoje, tá? Às 18h20 aqui com a gente no canal, fechou? Bom, falando aí, dando esse recado, convidando você para estar com a gente aqui mais tarde. Agora a gente vai falar aí sobre Real Madrid e Manchester City, City e Real Madrid. O Manchester City recebe em casa o Real Madrid, jogo da volta da Champions League, às 4 horas da tarde, o jogo do dia, né, galera? Basicamente aí o jogo do dia, o jogo da semana, o jogo, sei lá, talvez até do mês. O City vai receber o Real Madrid depois de um 3-3, acho que depois de muito tempo, um dos melhores jogos que a gente pode acompanhar aí. Um jogaço lá na Espanha, no Santiago Bernabéu. O Manchester City e o Real Madrid deram aula ali naquela partida de futebol. Agora, trazendo esse jogo aqui, a nossa análise no mercado de escanteios para essa partida, a gente tem o City quando joga dentro de casa, com uma média aí entre marcados e sofridos e 11 escanteios dentro do campeonato. A gente tem a seu favor uma média de 8,9 e de 2,1 de oportunidades cedidas ao adversário, ou seja, o Manchester City que marca muitos escanteios jogando dentro de casa, justamente por ter muita posse de bola, por volumar muito ali o seu jogo e que cede poucas oportunidades ao seu adversário. E a gente está falando também de um Real Madrid que, quando é visitante, tem uma média aí entre marcados e sofridos de 8,4, uma equipe que marca seus escanteios e que cede poucos escanteios quando é visitante. Minha sugestão para vocês aqui nessa partida, sendo bem direta para vocês, é no mercado de handicap. O City costuma cumprir as suas linhas de handicap jogando dentro de casa. Eu gosto muito do handicap Encantos -2 com odds 1,75 pré-jogo para Manchester City e Real Madrid. E a próxima partida, o próximo jogo ainda pela Liga dos Campeões, fica por conta de Bayern de Munique e Arsenal, uma partida que terminou 0-0 sem gols no jogo da ida lá na casa do Arsenal. Agora o Arsenal vai até a Alemanha, na casa do Bayern de Munique, para decidir de quem fica aí a vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões. No mercado de escanteios, a gente tem o Bayern quando joga dentro de casa com uma média entre marcados e sofridos de 11 escanteios, sendo 7,5 a seu favor e 3,5 em oportunidades cedidas ao adversário. Uma equipe que marca muitos escanteios, cede também oportunidades ao seu adversário, mas muito mais marca do que sofre dentro do campeonato. E vai estar recebendo o Arsenal, que também tem uma média bem interessante como visitante no mercado de escanteios. Tem uma média entre marcados e sofridos de 9,8, 6,1 a seu favor e 3,7 em oportunidades cedidas. Ou seja, a gente está falando de duas equipes com médias interessantes no mercado de escanteios, marcam muito escanteios nas condições que estão, tanto o Bayern como mandante, quanto o Arsenal como visitante. É uma partida, para mim, para escanteios, uma partida que tende a ser bem aberta. Eu não acredito em superioridade nem só do Arsenal, nem só do Bayern. Eu acredito que vai ter oscilações aí dentro da partida.
tanto o Bayern com momentos no jogo, quanto o Arsenal com momentos na partida também. Gosto dessa linha acima de 8,5 cantos. Pré-jogo a gente tem mais de 9 cantos aí. Já no pré-jogo é uma linha interessante também, mas leva essa partida pro ao vivo nos primeiros minutos de partida. Pega essa linha acima de 8,5 cantos, é a minha sugestão para esse jogo. Agora pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada da competição, o Grêmio recebe em casa o Atlético Paranaense. Duas equipes aí que na primeira rodada tiveram experiências diferentes. O Grêmio viajou para o Rio de Janeiro e enfrentou o Vasco jogando fora de casa, perdeu a sua partida. E o Atlético Paranaense jogou dentro de casa contra o Cuiabá, deu uma goleada em cima do Cuiabá já na primeira rodada e venceu o seu jogo, a gente consegue ver aí. Primeiro colocado do campeonato nesse momento, o Atlético Paranaense. No mercado de escanteios para essa partida, o que é que eu espero para esse jogo? A gente tem duas equipes bem interessantes aqui para o mercado de escanteios. O Grêmio, já falei para vocês em temporadas passadas, é uma equipe que a gente sempre tem que estar bem com os olhos abertos para o Grêmio. É uma equipe que nos entrega muitos escanteios, pelo menos nas temporadas anteriores. No início do ano, o Grêmio também fez isso ali no campeonato estadual. É uma equipe que produziu bastante em escanteios também. E a gente está falando também de um Atlético Paranaense que nesse início de temporada tem entregado bastante para a gente no mercado de escanteios. Quando a gente traz aqui as médias das linhas no FT dessas duas equipes, a gente tem 60% de chance, de probabilidade de estar batendo over 9,5 cantos. A gente também tem 60% de chance de estar batendo over 8,5 cantos. Não vou deixar sugestões para você nessa partida no FT para esse jogo, mas muito pelo contrário, nós vamos ficar aqui no HT para essa partida. A gente consegue ver que do minuto 37 até o final do primeiro tempo, tanto para o Grêmio quanto para o Atlético Paranaense, são duas equipes que tendem a volumar mais ali no final da primeira etapa. Então, se essa partida estiver empatada no primeiro tempo, a minha sugestão é buscar um escanteio limite aí para Grêmio e Atlético Paranaense. Dando continuidade aqui ao nosso campeonato brasileiro, o Bragantino recebe em casa o Vasco da Gama, duas equipes que venceram seus jogos aí na primeira rodada do campeonato. O Vasco recebeu o Grêmio dentro de casa, ganhou de 2-1. E o Bragantino visitou o Fluminense também no Rio de Janeiro e ganhou ali de virada do Fluminense. O Bragantino, que não tem feito bons jogos nas suas últimas partidas, está sendo uma equipe que está oscilando um pouco mais, conseguiu aí uma grande vitória em cima da equipe do Fluminense. O Fluminense aí, que é atual campeão da América, o Fluminense que tem ali o Fernando Diniz, que joga sempre com seu time para frente e acabou perdendo para o Bragantino dentro de casa. Nesse jogo aqui, Bragantino e Vasco da Gama, a gente tem duas equipes bem interessantes para o mercado de cantos também. O Bragantino tem uma média jogando dentro de casa entre marcados e sofridos de 10,8 e o Vasco tem uma média aí de 11,3 entre marcados e sofridos como visitante. A gente dá um foco aqui principalmente a quantidade de escanteios cedidos do Vasco como visitante. O Vasco cede em média 5 escanteios aí ao seu adversário quando joga como visitante. Ao contrário do Vasco, que joga dentro do São Januário, não é uma equipe que cede tantos escanteios assim, quando joga como visitante tende em dar a bola mais ao seu adversário aí, o Vasco da Gama. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês, a gente consegue ver que são duas equipes que costumam cumprir as suas linhas dentro do campeonato. Eu gosto muito desse over 9,5 cantos e deixo de sugestão para vocês aí. Bragantino e Vasco acima de 9,5 cantos é a minha sugestão. E o próximo jogo fica por conta de Juventude e Corinthians, duas equipes que se encontram aí nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Juventude na primeira rodada empatou com o Criciúma e o Corinthians também empatou com o Atlético Mineiro na rodada passada. Inclusive, hein, o Corinthians nos deu uma dor de cabeça. Eu tava em live lá com empate nas Betânias. Ô Corinthians, para dar dor de cabeça, meu Deus. Mas é isso, vida que segue. Bom, para esse jogo aqui, galera,
a gente tem médias bem interessantes aqui, principalmente no HT dessas duas equipes. Se a gente fizer aqui uma comparação da primeira etapa, tanto de Juventude quanto de Corinthians, para a segunda etapa desses dois times, a gente tem aqui o Juventude na primeira etapa produzindo mais em escanteios, um Corinthians que não produz tanto em cantos, mas cede muitas oportunidades quando joga como visitante. E na segunda etapa é um jogo muito mais equilibrado aqui no mercado de escanteios. Então, essa partida aqui eu deixo aí para vocês de sugestão, ficar de olho no primeiro tempo para o mercado de cantos. Minha sugestão também é tentar buscar um escanteio limite no final da primeira etapa, duas equipes que costumam subir aqui, crescer. No final do primeiro tempo, a gente consegue ver que para o Juventude, dos minutos 37 até o final do primeiro tempo, tem 70% de chance de estar saindo um escanteio. E pela parte do Corinthians, a gente tem aqui também do minuto 37 até o final do HT 80% de chance, dando 75% de chance, fazendo essa média entre as duas equipes, de estar saindo um escanteio no final do primeiro tempo. Então, Juventude e Corinthians, escanteio limite na primeira etapa. E o próximo jogo fica por conta de Palmeiras e Internacional. O Internacional viaja aí até São Paulo para enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E para essa partida aqui a gente tem médias bem interessantes também das duas equipes. O Palmeiras, quando joga dentro de casa, nesse início de temporadas, não tem médias tão relevantes assim no mercado dos escanteios, mas é uma equipe para a gente ficar de olho no decorrer da temporada. A gente tem o Palmeiras entre marcados e sofridos com a média de 9 escanteios, sendo 5,4 a seu favor e 3,6 em oportunidades cedidas ao adversário. E o Internacional, quando joga fora de casa, com a média um pouco maior até que a do Palmeiras dentro de casa, tem uma média a seu favor de 5,9 e de 3,4 em oportunidades cedidas ao adversário. Ou seja, o Internacional é a equipe que mais marca escanteio como visitante do que cede oportunidades ao adversário. Para esse jogo aqui, galera, a minha sugestão para vocês é a favor do Internacional, trazendo para vocês aqui as médias de over das duas equipes. A gente consegue ver que o Palmeiras cumpre bem a linha over 2,5, em 100% dos jogos bateu a linha de over 2,5 cantos no full time. O over 3,5 também com 80% ali dos jogos batendo o over 3,5. Over 4,5 com 60% dos jogos batendo o over 4,5 a favor do Palmeiras, mas a gente também tem um Internacional quando joga fora de casa, cumprindo as suas linhas no full time. Eu gosto muito pré-jogo aí da linha que o mercado nos dá a favor do Internacional, o over 3,5 cantos a favor do Internacional, com cotações aí de 1,83. O Internacional cumpriu essa linha aí em 70% dos seus jogos, e eu gosto muito dessa aposta pré-jogo Internacional para marcar pelo menos 4 escanteios, é a minha sugestão. Agora indo lá para Fortaleza, Arena Castelão, o Fortaleza recebe em casa o Cruzeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Minha sugestão para esse jogo aqui, galera, fica por conta aí a favor do Fortaleza. O Fortaleza, quando joga dentro de casa na Arena Castelão, é uma equipe que produz em escanteios, quando joga ali ao lado da sua torcida. É uma equipe muito forte dentro dos campeonatos que joga. Gosto muito aqui do Race 3 a favor do Fortaleza, já pré-jogo. A gente tem o Fortaleza cumprindo o Race 3 em 70% dos seus jogos. E a gente tem uma cotação aí de 1,72 para o Fortaleza ser o primeiro a fazer 3 escanteios na partida. E eu gosto dessa aposta e deixo de sugestão para vocês. Fortaleza Race 3. Galera, eu tava colocando aqui na tela a partida do Flamengo e São Paulo, antes de falar aqui minhas análises para vocês sobre essa partida. Eu acabei de perceber que eu estou com a camisa do Flamengo e eu geralmente não gravo vídeos quando o time vai estar jogando naquele nível. Então, por exemplo, Palmeiras vai estar jogando hoje, eu não venho com a camisa do Palmeiras. Fluminense vai jogar amanhã, não vou pro vídeo com a camisa do Fluminense. Então eu acabei de perceber que eu tô com a camisa do Flamengo, então não é migué de torcedora, tá? Mas se o Flamengo perder hoje, a culpa é toda minha que vim gravar esse vídeo aqui com a camisa do Flamengo. Até parece, né? Mas enfim, vamos lá, vamos analisar essa partida aqui. O Flamengo recebe em casa aí o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogão aí, jogo que foi a final da Copa do Brasil do ano passado, né?
que o nosso querido São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas é um jogão para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com toda certeza absoluta. O Flamengo jogando dentro de casa é uma equipe muito forte. Essa equipe do Tite jogando dentro do Maracanã é uma equipe muito sólida, né? E tem médias interessantes no mercado de cantos quando joga dentro do Maracanã. Tem uma média entre marcados e sofridos de 10,2 em escanteios dentro do campeonato. E vai estar recebendo um São Paulo que também tem médias interessantes quando joga como visitante. São Paulo tem uma média a seu favor de 5,4 em escanteios e cede ali em média 2,8 em escanteios quando joga como visitante. É uma equipe que produz em escanteios e não cede tantas oportunidades assim ao seu adversário. Para esse jogo aqui, a minha sugestão, sendo bem direta para vocês, é o acima de 3,5 cantos a favor do São Paulo. Se a gente trouxer aqui para vocês um pouco mais abaixo as linhas de escanteios de over cantos no full time das duas equipes, a gente consegue ver que o over 3,5 cantos a favor do São Paulo bateu em 80% dos jogos do São Paulo, ou seja, é uma equipe que costuma cumprir essa linha. Então, essa linha pré-jogo para mim é uma linha excelente e eu pego essa linha aí a favor de São Paulo, que vai estar jogando contra um Flamengo extremamente sólido lá atrás, mas que também cede oportunidades ao adversário em cantos. Então, deixo de sugestão acima de 3,5 cantos para o São Paulo nessa partida. Bom, galera, espero ter conseguido lhe auxiliar nessa quarta-feira. Quarta-feira de muitos jogos interessantes, rodada completa do Campeonato Brasileiro, jogos da Liga dos Campeões aí que vão ser jogos extremamente duros, mas muito bons de acompanhar. E eu espero ter conseguido aí o objetivo principal aqui do canal, que é auxiliar você no seu planejamento no mercado de cantos. Então, no mais, eu conto aí com a sua ajuda, com a sua contribuição. Deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. É muito importante para o nosso crescimento aqui. E, obviamente, para estar fortalecendo o meu trabalho aqui, que diariamente deixo essas análises aqui no YouTube para vocês. E no mais, é esse o meu pedido para vocês, fechou? Bom, galera, a gente se vê aqui amanhã em mais um vídeo de palpites. Tamo junto.